Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos iniciar nossa unidade 4, curvas horizontais circulares, onde nós vamos ver a técnica, os parâmetros usuais para fazer o cálculo de curva circular. Vocês vão ver que é um procedimento muito simples, porque aqui a gente não trabalha ainda com processo de curva em transição, é somente a concordância entre duas tangentes, duas retas, e a gente trabalha um processo simples de geometria. A gente vai adequar aqui dentro dos parâmetros, tabelas que a gente usa para verificar raio de curva, de acordo com o VNIT. E no segundo momento nós vamos ver a parte de estaqueamento. Tá? Então, lá no trabalho de vocês já fizeram a diretriz da via e lá vocês traçaram os segmentos de retas, vários segmentos de retas, e nesses segmentos vocês têm ali um ponto de interseção. A cada ponto de interseção desse vai ser concordado com uma curva. E essa curva, ora pode ser simples, ou ora pode ser uma curva com transição. Primeiramente, nós vamos ver nesse capítulo a forma mais simples. Tá? Então, o DENIT tem pedido para se trabalhar muito com curva de transição de uma vez. Mas tem casos onde são rodovias, onde tem um volume menor de carro. Se o terreno, se a topografia se bater dentro da tabela do DENIT, a gente pode adotar a curva horizontal simples, porque é mais barato para fazer o projeto também, Em termos de projeto, de planilha de custo, tudo é melhor, Mas às vezes não atende a questão de segurança, conforto, se for uma via onde tem um fluxo de veículo maior, Então tem casos que pode usar e casos que não pode ser usado. Aí depende de experiência, de bom senso, de acordo com o que a gente vê em outras vias também. Então, a cada ponto de interseção desse encontro desses segmentos retos, que a gente chama esses segmentos, como eu falei para vocês, de tangente, vai ser concordado com uma curva, e essa curva ela tem que ser projetada de forma tal que quando o veículo tiver que mudar aí a direção, ele muda de forma gradual, não repentinamente, com conforto e segurança, conforme foi falado aí na literatura do ANCAS. Então, a curva circular é a curva mais utilizada para rodovias. De acordo com o LI 2000, ele fala que é uma forma benéfica aí de calcular curvas, porque traz boas propriedades ao tráfego, e uma posterior materialização no campo na hora de fazer a locação. Então, a curva circular vocês vão achar aí, de forma corriqueira, falando como curva simples de rodovias, também para vias urbanas. E essa curva circular, o nome dela completo é curva de concordância horizontal, ou também curva circular horizontal de concordância. Tudo a mesma coisa, só questão de nomenclaturas aí. As curvas horizontais, então, para que elas servem? Já que na hora que faz o segmento lá, na hora que faz o segmento e que você tem aquela mudança, sinal que ali tem algum obstáculo, alguma coisa, Um ponto que não pode ser passado. Então é ali que vai ser gerado a curva, tá? Então, elas são usadas para isso, Para desviar a estrada de obstáculos que não possam ser vencidos de forma mais econômica. Agora, existe alguma quantidade de curvas por quilômetro? Não. Não existe. Depende da topografia da região, das características geológicas e geotécnicas, do terreno onde essa via vai atravessar, e também, a questão da desapropriação. Muitas vezes a topografia é adequada, mas é necessário
fazer desapropriação, né? Então a gente evita, porque onera muito o custo de um trabalho, de um projeto de estrada. Então o máximo que a gente puder evitar de desapropriação é o ideal, né? Desapropriação, área ambiental. Então não existe uma quantidade X de curvas por quilômetro, tá? Sim, depende desses fatores aí citados. Então, a escolha que mais se ajusta às tangentes, a essa concordância, primeiramente, como no trabalho de vocês, como a gente vai estar fazendo aí manualmente, vocês vão fazer por análise visual e tentativas. Então, de acordo com a literatura do censo, aí ele fala que as tangentes podem ser concordadas, né? A gente sabe que não é por uma curva total, é por um arco de curva. Por curva simples, que é esse primeiro caso, curvas compostas, que a gente foge disso aí o máximo possível, que as curvas compostas têm variação de raio em um mesmo trecho, isso é muito ruim de trabalhar, tanto para projetar quanto para alocar, e as curvas com transição em espiral, que é o caso, como eu falei com vocês, que é o mais utilizado, que é uma curva que proporciona à via mais conforto e mais segurança. Então, para escolher o raio da curva, existem dois fatores que limitam este valor de mínimo na hora de ser adotado. É para dar estabilidade ao veículo, né, que percorre a curva a grandes velocidades, e também ter as mínimas condições de visibilidade. Então, na hora de escolher o raio, esses dois fatores aí são limitados, nesses parâmetros aí, tá? Então, vamos ver as curvas horizontais circulares simples. Elas são empregadas aí nos projetos de estradas, como a gente falou, né? E ela é para combinar duas tangentes através de um raio de círculo. A curva circular é um estudo simples, vocês vão ver aí, né? E, professora, mas já que eu vou só transição é melhor, por que a gente já não... Não, vamos pular para a transição? Não. Vocês vão ver que lá na transição é um melhoramento da circular. É um acréscimo que se dá na curva circular. Então, o que a gente precisa para a transição, para calcular a transição, primeiramente, a gente tem que saber a curva circular primeiro, tá? Então, eu vou mostrar aí um esquema apontando, né, qual é a nomenclatura usada quando se trata de curva circular simples. Então, aqui vocês podem ver, ó, diretrizes, né, ponto de diretrizes. Lá no trabalho de vocês fizeram, né, 4 ou 5 tangentes, né? Se fez 5 tangentes, é 4 curvas, 3 tangentes, 2 curvas, 6 tangentes, 5 curvas, e assim vai. Então, aqui estão os elementos principais de uma curva circular simples. Então, ao encontro de duas diretrizes, ou seja, de duas tangentes, nós temos o PI, que é o ponto de interseção, né? Então, nós temos aqui o ponto de interseção. Quando se começa, né, a fazer essa concordância da curva entre as tangentes, quando eu concordei a minha curva nas tangentes, me aparece um primeiro ponto aqui, ó, que eu chamo ele de ponto de curva. Sair do trecho em tangente, vai começar a curva, PC. O C significa ponto de curva, está começando a curva, ok? Professora, nossa, guardar essas nomenclaturas todas, muito fácil, só entender o que é cada elemento, tranquilo. Então, aqui está todo o meu desenvolvimento da curva, esse arco de curva eu chamo de desenvolvimento, letra D maiúsculo. Quando termina a minha curva, eu chamo de PP, ponto de tangência, ponto de tangente, porque termina a curva e começa a tangente. PP. Aqui já tinha abordado essa nomenclatura, o ponto de interseção das tangentes, o desenvolvimento, como eu falei.
quando existe, né? Quando nesse ponto de interseção existe um ângulo que é chamado de ângulo de deflexão no PI. É o ângulo que faz o prolongamento da tangente com a tangente seguinte. Ângulo de deflexão no PI. E vocês podem observar que quando a curva é simples, no trecho da parte de curva simples, o ângulo central da curva, ele tem que ser igual ao ângulo de deflexão no PI. Se aqui é 45, aqui é 45. Tá? Por quê? Quando vocês colocarem aqui a curva francesa, para poder achar uma melhor curva que vai adequar a essas tangentes, né? Que vai melhor tangenciar aí, a melhor curva, vocês vão ter que achar o raio dela, né? E como que eu vou achar o centro, né? O centro ele pode ter em qualquer lugar. Como que vocês vão fazer? Aquele esquema que eu mostrei já na aula passada. Vai pegar a ponta seca do compasso, é a bissetriz do ângulo, que vocês aprendem lá na geometria. Vai pegar a bissetriz do ângulo, vai pegar a ponta seca do compasso, fazer uma abertura maior um pouco do que a gente imagina que é o centro. A gente imagina que o centro é mais ou menos, né? A curva está aqui, ao centro a gente tem um olhão mais ou menos aqui. Faço uma abertura um pouco maior com a ponta seca, eu fixo ou no PC ou no PT, tanto faz, não tem ordem. Na hora que eu fixei a ponta seca aqui, eu faço uma abertura um pouco maior, abro um pouco para cá, um pouco para cá. Depois, com a mesma abertura, sem mexer, no outro ponto, fixei a ponta seca aqui, girei para cá o compasso. Depois eu emendo aqueles dois pontinhos que eu achei, um no outro. E essa linha aqui, eu não sei onde que ela vai, ela que vai ser o centro da minha curva. Agora, como que eu vou parar ela? Como que eu vou parar? Aqui não é 45? O exemplo que eu falei, né? 45, 30, o que for. Então, onde que está essa minha linha, que eu não sei onde ela vai parar, eu pego um transferidor, coloco o zero, né, nessa linha e marco lá. Se for 45, 22,5 para um lado, 22,5 para o outro. Vou unir e acho PC e PT. Isso aí só vocês verem como que faz bissetriz de ângulo, que é muito fácil, se vocês aprenderem isso lá atrás. Tá? Isso aqui não ficou bem esclarecido, vocês vão achar isso aí bem fácil. Ok? Então, aí eu obtenho qual que é o raio da minha curva. Tá? E esse raio vai ser esse raio que eu achar é pronto, acabou? Não. Eu tenho que comparar ele com o raio mínimo, que eu vou mostrar para vocês. Então, de acordo com a velocidade de projeto da via, de acordo com o tipo de terreno, a gente tem um raio a ser adotado. Vamos supor que esse raio aqui, ele seja menor que o raio mínimo. Então, eu não posso adotar ele não, vou ter que mexer na curva, até chegar pelo menos ao raio mínimo. Por isso que fala lá, tentativas. Tá? Tentativas, visual e tentativas. Esse ponto que vai do ponto de curva até o meu PI, eu chamo de tangente externa à curva. Esse T eu chamo de tangente externa à curva. É um parâmetro importante para mim determinar, porque na hora de fazer a locação, eu preciso achar todos os pontos. Onde que vai começar a minha curva? Esse aqui eu já conheço o PI, né? Porque a partir do momento que eu tenho uma tangente aqui, ó, eu já conheço o PI. Vamos supor que essa tangente aqui tenha 300 metros aqui até aqui. Se eu estou andando de 20 em 20, o meu PI vai ser o quê? 15 mais 0,0. Porque 15 vezes 20 é 300. Então, o meu PI eu conheço. Qual que vai ser o meu PC? Vai ser PI menos o valor dessa tangente aqui. Aí eu acho qual que é o PC. Aí eu posso estaqueando a minha curva, ó, de 20 em 20. Eu já conheci o PC até chegar no meu PT. Tá? Volto a falar, muita gente faz isso, erra no trabalho, erra na prova. Esse T aqui, ó, não é igual a esse aqui não. Tá? Eu não posso fazer que PT vai ser PI mais T, não.
Jamais. Porque aqui tem um ângulo que varia. Tá ok? Existe uma variação aí. Então, quando eu acho, né, esse encontro aqui, que eu coloquei o transferidor, coloquei o 22,5, como no exemplo que eu falei, né, a metade do delta, né, delta sobre 2, isso aqui é o quê? Essa metade aqui, ó, é delta sobre 2, né? Quando eu acho delta sobre 2, eu tenho o O, que é o centro da curva. Do ponto PI até a curva, tenho o que eu chamo de afastamento. Tudo isso vai ser calculado, tá? G, um parâmetro importante, eu preciso do G, é o grau da curva. Aqui tem um aumento para ficar visível para vocês. Esse Czinho aqui, que é chamado também de corda do estaqueamento, esse AB aqui, gente, é como se fosse um estaqueamento, tá? 20 em 20, 10 em 10. Antes usava de 5 em 5. Hoje em dia não tem essa necessidade porque os equipamentos são muito modernos, né? Então a gente procura trabalhar com 20 em 20. 10 em 10, só quando o raio da curva aí for menor que 600. Aí a gente trabalha de 10 em 10. Mas se o raio da curva for maior que 600, é 20 em 20. Então eu preciso determinar esse parâmetro, o grau da curva, para alocação. Porque na hora de fazer a alocação eu preciso muito desse parâmetro aí. Ok? Esse C grandão, C maiúsculo, é chamado de corda da curva. Pode ver que é o mesmo conceito aqui. Tudo é chamado de corda. Toda tangente que une dois pontos de um arco de curva é chamada de corda. Só que aqui é a corda para o estaqueamento e aqui é a corda da minha curva. Que é essa distância, se eu imaginar aqui, ó, nesse pontilhado vermelho, uma reta ligando PC a PT, eu tenho a corda da minha curva. Tá? Aqui está falando da corda base, que é a corda do comprimento pré-estabelecido, dependendo do raio da curva, isso eu vou falar para vocês. A deflexão sobre a tangente. O que é isso? É o ângulo que a minha reta, que essa tangente faz com a minha corda do meu estaqueamento. Todos esses parâmetros aí, ó, grau de curva, corda base e deflexão, eu preciso lá na segunda etapa, que é a alocação. Flecha. Flecha é a distância da curva até essa linha imaginária que eu chamo de corda. Tá? Então, o grau da curva é dado por 2 vezes o arco seno da corda base por 2 vezes o raio. Isso em graus. E o raio é a minha corda base, adotado, né, de 20 em 20 ou 10 em 10, dividido pelo seno do grau da curva sobre 2 metros. Isso aqui, gente, não tem que preocupar agora não, nós vamos usar isso aqui mais na frente, tá ok? Então, vamos lá para os parâmetros. Então, aqui, ó, foi feito um zoom, se vocês prestarem atenção, também, para mostrar o estaqueamento. Então, o C é a corda do estaqueamento, tá? E sempre vai ser o quê? O grau da curva dividido por 2. Grau da curva dividido por 2, tá? Vai ser a minha deflexão da corda base. Tudo isso eu vou mostrar lá na frente com mais detalhes, tá? Então, aqui está mostrando, falando o que é a deflexão da corda, que é o primeiro alinhamento formado, o ângulo formado pelo primeiro alinhamento e a corda da curva circular. O da corda base, como eu falei, depende do estaqueamento, e a deflexão por metro, que é a cada metro, tá? A cada metro tem a deflexão por metro. Então, vamos lá nos elementos que vocês têm que calcular aí, a princípio, uma curva circular. Lembram quando eu falei tangente externa? Como que eu determino a tangente? Vai ser o raio da curva, que eu já achei lá no meu projeto, já conferi ele lá com raio mínimo. Eu ainda não mostrei para vocês como que confere com raio mínimo, ainda vou mostrar, tá? Mais à frente. Já está conferido com raio mínimo, tá? Então, já está ok. Eu já sei qual que vai ser o raio e já tirei lá com o transferidor qual que é o meu ângulo. Então, o raio e o ângulo eu já posso determinar como que é a tangente externa.
A tangente aqui eu obtenho em metros, tá? Raio entra em metros, ângulo em graus, transforma tudo para graus, tá? Dividido por 2, eu acho qual que é a tangente em metros. O afastamento, como eu tinha falado para vocês, que é a distância do PI até o arco da minha curva, é dado por tangente, também a tangente externa, vezes a tangente agora, só que é o ângulo dividido por 4. Aqui tem um parênteses aqui, tá? Fecha parênteses. Tá? Dividido por 4. Muita gente confunde isso aqui, tá? Ó, confunde, divide isso aqui por 2. Não pode. Já peguei muita prova errada, depois o aluno reclama e tal, tirei ponto, mas não tem como. O que é o desenvolvimento do arco de curva? A geometria me fala lá. O desenvolvimento é π vezes o raio da curva, vezes o ângulo dela, o ângulo dela interno, que no caso é o ângulo de deflexão, dividido por 180. E a flecha, que é essa distância que eu preciso conferir aqui, né, da curva até essa linha imaginária, é o raio vezes 1, menos o cosseno do ângulo central, que vai ser igual ao delta, que é igual a esse ângulo, né, dividido por 2. Tudo tranquilo, né? Tudo aqui, eu estou trabalhando com metro e grau, eu acho esses parâmetros todos em metros. Como eu tinha falado, eu tenho que achar primeiramente o raio mínimo, antes de fechar, antes de vir calcular aqui, né, usar esse raio. E isso vocês têm que apresentar para mim no trabalho de vocês também, o raio mínimo. Qual que vai ser o raio mínimo? Né? O raio mínimo é o menor raio da curva que pode ser utilizado no projeto. Menor que ele não pode. Então, como que eu determino esse raio mínimo? O raio mínimo é obtido pela velocidade, já foi determinado lá, né? Quando escolheu a classe, quando eu escolhi a classe, eu já determinei a velocidade. Então, eu já tenho aqui. Vou trabalhar em quilômetros por hora, tá? Quilômetro por hora. Eu entro aqui com velocidade em quilômetro por hora. 60, 40, 80, 70. Dividido por 127. Isso aqui está aqui por causa de questões de unidade, já está para mudar, tá? Vezes a taxa de superelevação máxima admissível. O que é isso? De acordo com a classe, vai ter uma taxa de superelevação. Depois é calculado, é lógico, por questão econômica. Mas a gente adota primeiramente o que está na tabela. Então, tem uma superelevação máxima a ser adotada de acordo com cada classe. E o coeficiente de atrito transversal pneu-pavimento, que ele é tabelado ou então calculado de uma forma muito simples aqui, ó. Aqui só demos é a mesma equação, tá? Então, o raio aqui vai sair em metros, velocidade em quilômetro por hora, a superelevação aqui é em metro por metro, então se for 3% vai ser o quê? 0,03. Mais esse coeficiente aqui. Como que adota esse coeficiente? Só atribuir valor de velocidade, né? 40, 60, 80, 100. Eu peço para calcular aí para vocês verem como que é, mas tem a tabela que já está direto nisso aí, tá? Então, eu já acho o raio em metros. Vou comparar com o raio que eu achei aqui. Se esse raio for maior que o raio mínimo, ok. Se não, eu tenho que fazer ele pelo menos ser igual ao raio mínimo. Ok? Então, aqui está falando o procedimento, a sequência para achar o raio. É aquilo que eu expliquei para vocês, né? Vai utilizando o gabarito, a curva francesa aí, procurando o raio mais conveniente para fazer o alinhamento, para concordar, né, os alinhamentos retos, tá? Dando melhor visibilidade, e o raio deve ser fixado, né? Como para a gente poder ver se ele está dentro do raio mínimo. Então, já tinha explicado também, o ângulo central da curva, ele é igual ao ângulo de deflexão, tá? Então, a gente usa aquele processo para o cálculo, como eu mostrei para vocês, e aquele processo que eu expliquei para vocês do compasso, né? De fixar o compasso e achar aí o necessário, tá? Então, a partir do momento que tem o raio, né, pode calcular aí os outros elementos, né? Então,
Com o grau da curva, o raio e o ângulo central conhecidos, a gente já pode calcular os outros elementos e com isso até as deflexões para poder fazer a locação, tá? Então, com a deflexão, as tangentes, o desenvolvimento, o afastamento e a flecha, eu já tenho os elementos necessários aí que eu preciso. Aí, entra na segunda etapa, que é marcar as estacas ao longo das tangentes, né? No caso de curva simples aqui, é bem mais fácil. No trecho reto, não tem dificuldade nenhuma, né? Vou marcar de 20 em 20 ao longo da minha tangente, sem dificuldade, tá? Agora, no trecho em curva, existe uma pequena perda, tá? Por quê? Porque as medidas são, a gente faz esse estaqueamento, né? A gente faz uma aproximação dos 20 metros do estaqueamento, né? Projetado em curva, dando uma pequena diferença, mas não atrapalha em nada. Então, visando minimizar esses erros, né? O DENIT estabelece aí, de acordo com a norma, essa forma de trabalhar, como eu vou mostrar para vocês, tá? Então, uma forma de não se perder a precisão é essa. Quando o raio for maior que 600, raio de curva superior a 600, eu vou usar a curva de 20. Quando o raio for inferior a 600, eu uso de 10 em 10, tá? O estaqueamento de 10 em 10, quando o raio é menor que 600, e maior que 600, de 20 em 20. No trecho em reto, posso adotar de 20 em 20. Ah, mas eu estou adotando de 20 em 20 no trecho em reto e minha curva começa com meu raio menor que 600. Posso adotar para dentro da curva de 10 em 10. Não tem problema nenhum, não atrapalha nada, tá? Então, vocês vão ver aí que os elementos básicos para fazer o estaqueamento é a distância entre a origem e os pontos, né? Obtidos na planta projetada, o comprimento da tangente externa, eu tinha falado com vocês, né? Como que vai ser o ponto de curva? Ponto de curva vai ser PI menos a tangente externa. E o ponto de tangência? Vai ser o ponto de curva que eu já tenho, mais o desenvolvimento da curva. Então, aqui está mostrando aí, ó, um esqueminha de estaqueamento, né? Então, aqui começa um ponto de curva, aqui tem uma tangente, né? Aqui eu vou ter uma tangente para esse ponto de curva, a tangente vai ser daqui até aqui. Começa a curva, o desenvolvimento da curva 1. Tangente, curva 2. Tangente, curva 3. E assim vai. Então, é possível a gente fazer dedução por fórmula genérica para fazer esse estaqueamento, mas é bobagem. É muito mais fácil fazendo, né? Dessa forma como eu falei com vocês. Acho o ponto de curva, fazendo o PI menos a tangente, e depois vai fazendo de 20 em 20 até chegar no PT, tá? Então, para fazer agora a locação no terreno, né? No caso da curva circular, a gente pode começar ou a partir do PC ou do PT, o que achar mais fácil, né? E vai seguindo aí as visadas do ponto, tá? Até chegar no ponto extremo. Então, o que eu preciso para fazer a locação? Conhecer os ângulos horizontais e a distância existente entre o ponto que está sendo locado e o ponto existente na área. Então, com isso, eu determino o grau da curva, que o grau da curva é que vai me ajudar na hora de materializar isso lá no campo. Como que eu obtenho o grau da curva? O grau da curva é dado, né, pela sua metade, para poder fazer a locação da curva. Então, a figurinha vai mostrar aí, né, que ela dá um zoom aí melhor, a relação que tem entre a corda e o grau da curva, que vem lá da relação matemática. Então, aqui, ó, como se fosse um estaqueamento, tá? Como se fosse, vamos por 10 em 10 ou 20 em 20, tá? Aqui é como se fosse o estaqueamento. Então, é uma curva que deu um zoom maior, tá? E o que o grau, como que a gente obtém essa relação do grau da curva? A gente sabe que o comprimento, né, se você for medir em termos de comprimento uma curva, é 2π vezes o raio, e em relação a graus é 360. Então, o comprimento 2πr está para o comprimento, assim como 360 para grau.
Na hora que faz essa transformação aí, eu acho que como forma geral, que é essa constante, né, depois de fazer as contas aí, 57,29578 vezes C, esse C vai ser o 20 ou 10, dividido pelo raio. Então, na hora que eu faço essa continha aí simples, né, 20, e coloco o raio da curva, eu acho o grau. O grau da curva do trecho da minha corda vai ser o grau da curva. Na hora de fazer a deflexão, para fazer a locação, a deflexão vai ser o quê? O grau dividido por 2. Esse valor que eu encontrar aqui dividido por 2 vai ser a deflexão da curva. Tá? Então aqui, ó, eu apenas substituí a equação anterior por 20 e por 10. Então, peguei a curva, aqui, ó, o C, substituindo por 20 por 10, eu chego nessas relações aí, tá? Isso na hora de fazer o estaqueamento inteiro, né? Então, eu saí de um ponto de curva, mas a gente sabe que, vamos supor, eu terminei no ponto de curva lá 12 mais 13. Se eu estou fazendo 12 mais 13, eu sei que o meu próximo ponto vai ser o 13, tá? Eu coloquei 13, 13, não, esquece. Vamos supor que eu tenho lá meu ponto de curva começando com 12 mais 17. 12 mais 17. O meu próximo ponto vai ser, eu tenho que aproximar para uma estaca inteira, vai ser o 13. Então, se eu terminei com 12 mais 17, então para me achar o grau de curva do meu próximo ponto, eu vou ter que substituir esse Czinho aqui por 3. Então, 3 vezes a constante dividido pelo raio, eu vou achar qual que vai ser o grau da minha curva do meu primeiro ponto ali. Aí depois sim, no desenvolvimento da curva todo, até chegar no meu PT, eu vou fazendo de 20 em 20. Aí isso aqui vai ser repetido. Vai ser tudo igual. Quando chega lá no meu último ponto, antes de chegar no meu PT, vamos supor que eu cheguei lá em 20 mais 8. Aí o que vai ser o meu ponto? O meu último grau da curva aqui? 20 mais 8, então aqui agora vai ser o quê? O 8 que eu andei. Então a corda vai ser 8, multiplicado pela constante, dividido pelo raio, eu vou achar o grau da curva do meu último ponto da curva. Ok? Aqui está mostrando, né, como que fica isso, para a corda de 10 em 10, como que é a deflexão. Por quê? Porque para alocar tem que chegar lá no campo, né, instalar o equipamento e fazer essas leituras aí para marcar as estacas da onde vai ficar a futura curva. É por deflexão. Tá ok? Então, primeiramente, nós vamos fazer essa aplicação aí, tá? Que é achar os pontos, os elementos principais aí da curva, e depois nós vamos fazer a locação dela, tá? Então, primeiramente, a gente vai achar os pontos principais das curvas. E quais são os pontos principais aí para a gente achar os parâmetros da curva antes de locar? É achar aquela tangente externa. Com a tangente externa, eu vou achar o PC. Com o desenvolvimento, eu vou achar o PT. E com o grau e os estaqueamentos, eu vou conseguir locar. Então, primeiramente, vocês tomam aí para fazer as anotações de vocês aí. Vai ser uma curva circular. O que eu tenho de dado lá? O encontro das minhas tangentes, né? Eu tenho duas tangentes se encontrando e nesse encontro eu tenho uma estaca que é de 148 mais 560. Um ângulo de deflexão, que vai ser o ângulo central, de 22 graus e 36 minutos. E o raio dessa curva é de 600. Então a gente vai calcular aí os elementos necessários para estar fazendo o cálculo da minha curva e a locação da mesma.
ok? Se tiverem alguma dúvida, a gente vai estar esclarecendo no próximo vídeo, onde eu vou estar mostrando aí para vocês os resultados encontrados, tá? E qualquer dúvida, vocês podem me mandar pelo e-mail, pelo WhatsApp, sem problemas aí, ok? Numa segunda etapa, a gente vai fazer a alocação.